Bem-vindo aqui neste vídeo que nós voltamos a conversar sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Vamos tratar de dois assuntos para poder correlacioná-los no final. O primeiro, compramos ações de BB Seguridade. Segundo assunto, tem notícias dizendo que é hora de vender BB Seguridade. E nós vamos dar uma olhada aonde que esses assuntos podem, de alguma forma, convergirem para aquele que é o interesse da carteira do canal. E vamos começar o nosso estudo pelas reportagens que saíram recentemente. Aqui no caso da Money Times, essa reportagem é do dia 8 de janeiro de 2026, está aqui no título. Eu não vou ler as reportagens, não vou me aprofundar aqui, só vou trazer depois a condensação do que elas falaram. Então, veja que essa reportagem aqui saiu no título Hora de vender BB Seguridade. O Safra faz alerta para dividendos e tira R$ 8,00 do preço-alvo. E por que tanto pessimismo? Já vou mencionar mais adiante o porquê que eles têm esse pessimismo. Também tivemos essa notícia que saiu no Investidor 10, veja o título aqui, ó, BB Seguridade agora é venda para a Safra, veja o porquê. Fala aqui também do corte dos R$ 8,00, mas depois, nessa reportagem aqui é interessante porque ela é ipsis literis, aquilo que foi descrito na reportagem da Money Times. Simplesmente parece que foi só uma cópia do conteúdo. Seu Dinheiro também trouxe a reportagem. Também aqui do dia 8, BB Seguridade na Berlinda. Safra corta preço-alvo em R$ 8,00 e acende alerta sobre dividendos. Quem trouxe uma abordagem que me pareceu mais justa foi aqui na Suno Notícias, onde trouxe para nós que vale a pena investir em BB Seguridade, saiba por que Safra reduziu o preço-alvo. Nós vamos discutir isso aí. Evidentemente que uma reportagem dessa natureza ela leva para uma proliferação dessa notícia em escala e, consequentemente, isso reflete na nossa Bolsa de Valores. O que aconteceu é que no dia 8 teve essa pressão para baixo de BB Seguridade. Eu tinha uma ação que estava no VAC, válida até cancelar, desde o dia 19 de dezembro de 2025, para comprar BB Seguridade, 12 ações, a R$ 34,85, e ela foi executada no dia 8, às 2h22 da tarde, principalmente por conta da notícia que acabou sendo repercutida. A partir daqui, as planilhas já estão disponíveis aqui embaixo, na descrição desse vídeo. É onde eu represento o método, ou seja, transformo em realidade o método de investimentos utilizado aqui no canal. Então veja que nesta planilha aqui especificamente, nesta coluna eu tenho todas as compras que foram feitas para BB Seguridade, ao passo que nesta outra coluna eu tenho todos os proventos que foram recebidos de BB Seguridade. Note que, eu acho aqui interessante eu mencionar, porque eu voltarei nesse assunto mais tarde e não quero voltar na planilha, mas se você prestar atenção, no dia 6 de março de 2025, portanto no ano passado, eu recebi em proventos de BB Seguridade R$ 10.389,09. Foi a empresa que mais me pagou proventos em um único mês. Agora, por conta do dia 8 de janeiro de 2026, eu comprei a R$ 34,85 ações que fizeram com que eu saltasse de 5.200 ações para 5.400 ações. Portanto, eu comprei mais 200 ações. Quando eu olho para os proventos que eu tenho registrado nessa tabela, eu tenho proventos pagos por BB Seguridade desde 2019 até 2025. Na média, para mim interessam apenas os últimos 5 anos, 2021 até 2025. Note que em 2021, no período pandêmico, pagou menos de R$ 1, enquanto que o ano passado pagou a exorbitância total de R$ 4,26 por ação. Por que isso? Porque no ano de 2024 houve a enchente no Rio Grande do Sul, houve seca ali no centro do país, mais as queimadas que aconteceram tanto na Amazônia quanto no Cerrado, e consequentemente a BB Seguridade teve que aumentar suas provisões, achando que poderia ter que utilizá-las ao longo do segundo semestre, não aconteceu e pagou a título de proventos. Então esses proventos de 2025, eles são uma excepcionalidade, compensados pelos proventos menores do ano de 2021. Então a gente consegue chegar numa média de dividendos pagos de BB Seguridade de R$ 2,67 nos últimos 5 anos.
Como aqui no canal eu pretendo receber sempre no mínimo 6% pelo valor que eu pago pela ação, eu pego os proventos que eu recebi, ali no caso a média, R$ 2,67, e divido por 6%, que vai me dar o preço máximo que eu pagaria por uma ação em função dos proventos médios pagos nos últimos 5 anos. Dividindo 2,67 por 6% me dá R$ 44,55, que são os proventos que eu considero, ou seja, o máximo que eu aceito pagar por uma ação, né, explicando, R$ 44,55 é o máximo que eu aceito pagar por uma ação para receber no mínimo 6% em dividendos. Isso aí, quando eu olho para o passado, é o meu preço máximo mais importante. Por quê? Aquilo que foi constante no passado é provável no futuro. E em se tratando de futuros, eu preciso fazer projeções. Eu não tenho os dados do fechamento de 2025 de BB Seguridade, portanto, eu vou utilizar as projeções em função do que eu citei até agora, que são os resultados do terceiro trimestre. E veja que na nossa projeção, a ideia aqui é uma receita de 10,3 bilhões de receita para um lucro líquido de 8,9 bilhões. Já está consolidado o pagamento de R$ 4,26 por ano de 2025, dividindo por 6% faz com que o nosso preço máximo a pagar por uma ação de BB Seguridade vá para R$ 71,05, o que, a meu ver, isso é uma exorbitância. Eu não estou nem considerando isso porque não vejo isso aí como um preço razoável. Prefiro ficar na média, onde se pagou aqui R$ 2,67, o que leva o nosso preço máximo que nós aceitamos pagar por uma ação de BB Seguridade é R$ 44,55. Isso, se nós considerarmos ainda que os proventos pagos no ano foi de R$ 4,26, por preço da ação de R$ 34,85, nós temos um dividendo de 12,23%, bem acima dos 6% que nós procuramos. Mas aí a gente sabe que existe a excepcionalidade. Se nós considerarmos aqui, ó, o PVPA, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, 5,42. Ele é interessante porque, em termos patrimoniais, a gente precisa lembrar que BB Seguridade utiliza todo o balcão de Banco do Brasil, portanto, ali tem muito patrimônio que é utilizado por BB Seguridade e que não pertence a BB Seguridade, mas sim ao Banco do Brasil, então é um PVPA interessante. Já o PL, o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, 7,79, para receber de volta em função do lucro líquido aqui em 7 anos e 9 meses, ou seja, bem menos do que o máximo que nós aceitamos, que são 10 anos. E já o retorno do seu patrimônio líquido, 69,56, um excelente retorno do seu patrimônio líquido, o que dá conta aí da eficiência de BB Seguridade. E esses dados nos ajudam a formar o racional dessa compra. Por que o racional? Né? A gente gosta de registrar o que tinha na nossa cabeça quando feita uma compra, isso acompanhando o método aqui do canal, porque em algum momento a gente pode querer olhar para o passado e verificar por que nós compramos por um determinado valor, por exemplo. Então, registramos aqui que no dia 8 compramos 200 ações por R$ 34,85 cada ação, e nós tínhamos na mente aqui dividendo de 12,23, PL de 7,79, PVPA de 5,42, o retorno do seu patrimônio líquido de 69,56, para um preço máximo aceitado pela ação de R$ 44,55 e pagamos R$ 34,85, portanto, tudo indica que foi feita uma boa compra. E é interessante nós olharmos aqui para o passado. Se nós formos verificar aqui, ó, e no dia 6 de maio do ano passado, nós compramos a ação por R$ 38,82, imaginando um dividendo de R$ 6,67. Então, veja que essa compra está mais condizente, né, com o nosso olhar do passado. E também nós chegamos a comprar aqui por R$ 37,40 no mesmo mês de maio, para um dividendo de 8,93. Veja como cresceu o dividendo em questão de tempo, ali bastando apenas que se corrigisse os valores conforme os resultados foram sendo mostrados. Tudo isso dá indicativo de quando a gente imagina lá na frente, talvez a exemplo do que aconteceu no passado, acabe representando como uma boa compra. Por exemplo, quando nós compramos aqui, ó, que eu acho que foi um dos pontos mais interessantes, no dia 31 de agosto, compramos por R$ 18,95, aqui 31 de agosto de 2021, e imaginávamos um dividendo de R$ 6,43. Veja que a ação, ela em determinado momento, mais do que dobrou o seu preço e elevou bastante o seu dividend yield. E fechamos o planilhamento
Conforme nossas metas para 26 e 27, ainda não está fechado o planejamento estratégico, então as metas, ainda parte delas são do ano de 2025 e 2026. Mas a nossa ideia aqui era em 26 ter 5.800 ações de BB Seguridade, já estamos com 5.400, mais 200 ações e nós cumprimos a meta, ou seja, nós vamos ter que regular bem essa meta para o ano de 2027, fazendo com que isso cresça. Mas guarde aqui que nós temos agora 5.400 ações. E é importante isso porque, depois de nós olharmos para esse cenário como um todo, confrontando as notícias, nós precisamos entender essa compra e o que a gente pode imaginar em termos de BB Seguridade. Por isso nós vamos olhar aqui do ponto de vista de cenários, vendo aqui o impacto operacional e a revisão das perspectivas para 2026. É importante entender por que o Safra chegou na sua conclusão, porque ele acabou descrevendo uma tempestade perfeita, onde levou para essa revisão baixista, uma vez que o Banco Safra cortou a recomendação de compra para venda. O preço-alvo foi reduzido de R$ 47,00 do Safra para R$ 39,00, citando um potencial de valorização limitado frente aos riscos. Também existe um duplo desafio para a BB Seguridade. Olha só, a tese do Safra se baseia nesses dois pontos aqui, que é a deterioração simultânea de duas frentes, a operacional, queda nas vendas de seguros rurais e prestamistas, e a financeira, queda da Selic, reduzindo as receitas, que é a estimativa que o Boletim Focus está nos trazendo para o final de 2026. Se olharmos para a fonte das informações do Safra, eles pegaram outubro de 2025, confrontaram com outubro de 2024, que foi o último relatório mensal de BB Seguridade. Então, eles estão comparando outubro de 25, outubro de 24, e veja que o rural ele cai 22,8%, o prestamista, ou seja, aquele seguro associado a empréstimos, cai 16,3%, a previdência com as contribuições cai em 32,5%, o seguro vida cai 7,8%, e o total de prêmios ele acaba, por conseguinte, sendo reduzido, ou seja, caindo quase 17%. É importante ver o peso do agronegócio, porque o segmento rural é o motor histórico de BB Seguridade, que enfrenta severa retração. A queda de 22,8% em outubro reflete a restrição na concessão de crédito rural e, consequentemente, agrava também do lado prestamista. A situação é agravada pela quebra de safra, que aumentou a cautela dos bancos. Sem crédito, o produtor contrata menos seguro, especialmente o agrícola e penhor. Impacto de redução de 40,5% no seguro agrícola. Pontos de atenção crítica. Tomando aqui inicialmente a parte previdenciária, queda brusca de 32,5% nas contribuições. O que aconteceu? O ticket médio dos aportes diminuiu significativamente. Portanto, é como se estivesse havendo uma contratação pelas mesmas pessoas, só que com um valor menor, indicando menor capacidade de poupança dos clientes. Eles querem uma coisa mais barata, os clientes. Talvez um reflexo da própria economia do Brasil. O prestamista, recuo de 16,3%, que está diretamente, nesse caso aqui, ligado com a concessão de empréstimos para pessoas físicas, que segue travado. Ou seja, as famílias estão endividadas na ordem de quase 80%, portanto, menos empréstimos, menos seguros vendidos. Isso nos leva para o terceiro ponto, que é a projeção para 2026, já que dentro do relatório o Safra projeta lucro estagnado ou em queda de 5% para 2026, com uma recuperação modesta, eles consideram apenas lenta, a partir de 2027. Dando aqui o resumo daquelas notícias todas que eu mostrei para você. E ainda, some-se a isso, o vento contrário, que é a possível queda da Selic, segundo o Boletim Focus. Veja que a ideia é que no final de 2026 ela saia de 15% para 12,25%. E como os recursos dos prêmios eles são aplicados, consequentemente, vai receber menos por conta dessas aplicações. Olha só o que acontece aqui. Para cada redução de 1% aqui na taxa Selic, o resultado financeiro de BB Seguridade ele reduz em aproximadamente 100 milhões de reais. E veja que ele cai aqui de 15 para 12,25, então nós estamos aí falando de 2,75%. Portanto, 275 milhões aproximadamente. Não que caia 2,75%, o que cai é 2,75 pontos percentuais.
E dá até para a gente estabelecer um comparativo aqui de BB Seguridade com o resto do mercado. Então veja aqui, se nós considerarmos aqui ó, o comparativo outubro 25 com outubro de 24, e tem sempre uma pegadinha nesse relatório mensal que a gente precisa também desvendar logo em seguida. Mas o rural de BB Seguridade caiu 22,8, o rural do mercado 3,8. Talvez aqui, né, uma perda de mercado de BB Seguridade. O prestamista caiu 16,3, o mercado cresceu 6,2. Enquanto o mercado cresce, BB retrai. Total de prêmios cai 17%, o mercado sobe 10,7. Divergência clara de desempenho operacional. E o habitacional que caiu 2,5, o mercado cresceu 11,8. O mercado imobiliário aquecido fora de BB Seguridade. Ou, na verdade, fora do Banco do Brasil. E o dilema dos dividendos, né? É interessante porque o yield estimado pelo Safra é de 11%, com crescimento zero do lucro de 25 até 2028. Embora o pagamento de dividendos permaneça robusto, 11, 12%, eu não acredito que seja nessa ordem aí, tá? Já vou mostrar por quê. A falta de crescimento do lucro torna o retorno total, valorização mais os proventos, menos atrativa que pares como Itaúsa, segundo a posição do Safra. Mas eu acho sempre importante a gente olhar para o outro lado, né? A tese de defesa de uma compra. Preço baixo é aliado. Vamos lá. Porque eles possibilitam uma aceleração de acúmulo. Para quem busca renda passiva, a estagnação do preço da ação abaixo de R$ 39,00 permite reinvestir dividendos comprando mais ações. É o efeito bola de neve acelerado pelo pessimismo alheio. E também o yield on cost. Comprando a R$ 34,85, abaixo do mercado, seu retorno via dividendos supera 12%, os 12% projetado. O yield on cost nesse caso, né? A margem de segurança protege contra cortes pontuais no lucro. Enquanto o mercado vende o risco de não crescimento, o investidor de renda compra fluxo de caixa descontado. E também a gente tem que ficar atento, né? Porque eventualmente a história se repete. Vamos dar uma comparada aqui, 2021 com 2026, que a gente viu foi o ano que pagou menos de R$ 1 de proventos no BB Seguridade. Então o cenário em 2021 era o caos. Como é que ele era? Era um cenário de medo. Sinistralidade recorde, por conta do Covid, mais o Laninha severa também, problemas climáticos. O preço da ação chegou a ser negociado, como eu mostrei, abaixo de R$19,00 e nós compramos bastante ação naquela época. O resultado, depois no futuro, o que aconteceu? Normalização climática, reprecificação dos prêmios, salto para entre 30% e 40% nos proventos nos anos seguintes. E o cenário de 2026, que pode, eu não estou dizendo que vai, significar alguma oportunidade. Será que é uma oportunidade de fato? Bom, o medo, restrição de crédito e Selic em queda. O preço pressionado na casa dos 34. Talvez até menos do que isso em algum momento, conforme esses relatórios começam a aparecer. A tese. O agro é cíclico. Mas o que me chamou a atenção aqui nem é tanto isso. Me chamou a quantidade de órgãos da mídia especializada divulgando a mesma notícia. Isso aí realmente me chamou a atenção, porque em outros casos não era tanto. Mas, de qualquer forma, veja a tese aqui. Ó, o agro é cíclico. A restrição de crédito é finita. Quando a liquidez retornar, BB Seguridade captura o crescimento com prêmios mais caros. Talvez, né, a exemplo do que aconteceu em 2021. A questão do agro é geoeconômica e cíclica. Quem compra no vale do ciclo, vende ou usufrui no pico. E ainda existe um ponto cego nessa questão toda, ou seja, o risco da extrapolação. Por quê? A análise do mercado ela projeta 2026 inteiro com base no retrovisor de outubro, ignorando 3 meses críticos nos dados. Que meses são esses? Novembro, dezembro e janeiro, que forma um gap que não está sendo considerado. O que não estamos vendo? Nesse gap de 3 meses, pode ter ocorrido retorno das chuvas, normalização de crédito ou reprecificação de apólice. O mercado assume que o caos de outubro se repete em janeiro. Talvez não se repita. A assimetria. Se os meses ocultos, novembro a janeiro, ou seja, novembro, dezembro e janeiro, vierem menos piores que outubro, o mercado precisará revisar suas projeções para cima, validando a compra que foi feita aqui no canal, aparentemente no fundo. Ainda assim, eu considero esse um momento de cautela. A BB Seguridade enfrenta um ciclo negativo duplo. A dependência do agronegócio, antes uma fortaleza, virou fraqueza momentânea com restrição de créditos. E também
gatilhos monitorados, né? Renovação de contrato com o Banco do Brasil, isso aí em 2033, normalização da concessão do crédito rural, que pode acontecer, e estabilização da Selic, fim do ciclo de cortes. Mas aí a gente precisa ver como é que a economia vai se comportar. Em meio a tudo isso, eu acho que uma ponderação precisa ser feita, porque esse fato relevante de BB Seguridade, ele foi emitido no dia 17 de dezembro de 2025. Talvez, eu não me lembro, mas talvez por causa dele eu tenha emitido aquela ordem lá do passado, né? Aquela ordem que ficou no VAC no dia 19. Mas veja que já sinalizou que vai distribuir quase 5 bilhões em proventos, o que vai dar R$ 2,55 por ação. Nesse contexto, multiplicando aqui as 5.400 ações que nós temos pelo valor provável desse dividendo, ainda podemos sofrer algum reajuste por conta da taxa Selic, nós estaríamos recebendo, talvez lá pelo mês de março de novo, R$ 13.769, o que talvez seja o maior provento que nós receberíamos de uma única companhia em toda a história da carteira aberta aqui no canal. Mas o que me chamou a atenção é o seguinte: se o BB Seguridade está colocando proventos nessa ordem, proventos bem elevados, veja que se BB Seguridade no segundo semestre pagar R$ 1,50, digamos que tenha um primeiro semestre ruim, os proventos irão de novo para a casa dos R$ 4,00, o que, a meu ver, não está muito condizente com a leitura do Safra. Isso aí me colocou uma pulga atrás da orelha. A quantidade de órgãos da mídia especializada divulgando a mesma notícia, às vezes ipsis literis, como aconteceu com o investidor 10, e as outras apenas repetindo, isso aí inundou o mercado, empurrou a ação para baixo, eu comprei. Mas achei interessante que no dia de hoje a ação voltou para o mesmo patamar dos R$ 35. Essas coisas me chamaram muito a atenção para esse nível de proventos. Eu acho que o investidor ele deve sempre olhar as informações que circulam com alguma desconfiança. Eu não acho que o cenário seja bom, ele é de cautela, como eu disse, a gente precisa olhar com cautela, mas isso aí também já aconteceu no passado e a gente viu que houve uma recuperação. Eu entendi que era o momento de comprar e acho que vai dar bons proventos BB Seguridade nesse ano de 2025. Mas, com tudo que eu apresentei aqui, fica a seu critério, a sua análise e a sua conclusão. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.